aqui na beira do Lago da República. Eu uso muito esse lugar aqui para caminhar. Para mim é um lugar muito agradável. E uma vitória que eu tive aqui na decisão de me mudar para cá foi a paz que esse lugar me trouxe. A paz que eu conquistei aqui foi algo que eu precisava muito. Eu cheguei aqui doente, literalmente doente. Eu vim de uma cidade extremamente problemática demais, que é a capital do Rio de Janeiro. Que, aliás, as pessoas romantizam muito, falam que é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda. O que as pessoas não falam e não conhecem, principalmente as pessoas daqui, são os problemas da cidade, que são demais e que deixam o seu cidadão doente. E aqui tem, sabe, esse clima de paz. Realmente eu estou em outra situação. Eu nunca estive numa situação espiritual tão tranquila. Eu nunca consegui tanto me aproximar de Deus como agora. Nunca na minha vida, com 45 anos, eu consegui ficar tão em paz como aqui no Paraguai. Foi uma decisão radical. Eu nunca pensei em vir para cá, nunca. Mas diante, né, dessa situação caótica. E se você não vê essa situação caótica, eu diria que você precisa de abrir os seus olhos, seus ouvidos, parar de assistir televisão contando para você uma realidade que eles criam e olhar para a verdade, olhar para realmente o que acontece. Mudou completamente aqui esse comportamento do paraguaio de ser tão mais tranquilo. O trânsito, como vocês podem ver, olha o trânsito. Essa hora é horário de pico, extremamente intenso. Mas acredite, eu nunca vi aqui uma discussão de trânsito. Eu nunca vi. Nesse período em que eu vim para cá, eu nunca vi uma discussão de trânsito aqui. Acidentes também são raros. E você sabe o que é interessante? A cidade quase não tem semáforo. Esse horário, que é um horário de pico, os guardas ajudam a organizar. Mas quando fora do horário de pico, os motoristas literalmente se entendem. Uma coisa que eu acho que você aí no Brasil é meio impossível de analisar, né? De conseguir entender. Mas quando eu cheguei, que eu percebi isso, eu fiquei me perguntando, como todo mundo que vem pra cá, como a cidade quase não tem semáforo, como é que é a regra de trânsito, como é que alguém sabe quem vai, quem volta. E cara, tá aí algo. Mais uma vez o Paraguai dá um show, tá? É muito tranquilo o trânsito aqui, apesar de ser intenso. É intenso, mas é tranquilo na questão das pessoas se respeitarem, não se xingarem, não ameaçarem umas às outras, não ter aquele desrespeito, aquele xingamento. Algo muito comum do lugar que eu venho, com muito semáforo, com muita regra, com muitas maneiras de se evitar o problema, mas não se evita. Isso começa a te curar de uma forma diferente, que você começa a viver melhor sem perceber. Você começa a não se aborrecer no trânsito, ou seja, aquele aborrecimento contínuo não tem. Eu estou aqui na beira do lago e a sensação de segurança é ótima. Algo que também não tinha no Rio de Janeiro. Sensação de tranquilidade, de você poder caminhar, de você poder estar aqui com a câmera aqui, de
4, 5 mil reais e, né, não ter o risco de ser atacado. Questão de montar empresa e você ter mais tranquilidade do que você tem no Brasil. Você tem aí 2 leis agora. Essa lei que obriga a empresa a cuidar de saúde mental de funcionário, um funcionário que já pode ter vindo doente, você vai ser responsabilizado por uma situação dessa. Vai explodir de processo. O judiciário nunca tem condição de analisar, analisa da pior maneira possível e vai prejudicar e quebrar um monte de empresa que fizeram uma lei que até poderia existir para multinacionais, mas colocar uma lei dessa para empresas pequenas é para simplesmente quebrar a empresa. Agora vem a lei da misoginia, que vai complicar ainda mais. Aí você tem cliente pilantra processando a empresa porque entendeu que foi prejudicado. Ele não foi prejudicado, ele entendeu que foi prejudicado. Ou simplesmente não entendeu, ele simplesmente usa uma brecha da lei, usa uma lei criada para prejudicar as empresas para processar. Eu conheço uma pessoa nesse momento que atende muito bem na sua empresa e que está sendo processado por um cliente de uma forma completamente injusta, e ele me apresentou, eu conheço todo o caso do início ao fim. Mas vai ter que responder lá como se realmente tivesse prejudicado um cliente e não prejudicou. Funcionário é a mesma coisa, o tempo todo prejudicando a empresa porque é incentivado a fazê-lo. Tragédia, violência é o que você mais vê no Brasil, especialmente em cidades grandes como Rio de Janeiro e São Paulo. Sem perceber, você vai ficando doente. Sem perceber, a sua vida vai caindo e você não percebe que está se afundando. E quando você vem para um lugar desse aqui, você começa a perceber o mundo que você vivia e o que você está vivendo agora. Ou seja, eu saio para andar de carro e eu não me aborreço, eu não tenho discussão, eu não tenho briga, mas tem o trânsito intenso, olha aí, vocês conseguem ver. Não é falta de trânsito. É lógico que o trânsito aqui é muito melhor que numa cidade, do que de uma cidade igual ao Rio de Janeiro, que é muito maior. Mas tem aí o trânsito, tá aí o trânsito. Mas não tem xingamento, não tem desrespeito, não tem ameaça. Tem mais ou menos 10 a 11 meses que eu trafego aqui entre Paraguai e Brasil. Morando aqui, tem direto 3 meses e pouco. E eu continuo sem ver. Todos os dias eu saio da minha casa, vou para o meu escritório, passo por esse trânsito aqui que você está vendo. E eu não vejo briga, discussão. Acidentes também são raríssimos, apesar das regras serem diferentes e, ao olhar de muita gente, menos organizado. Mas funciona. Como? Não sei, mas funciona. Juntando tudo isso, a paz que isso me trouxe, a mudança, a capacidade de levantar, de poder fazer uma oração, de agradecer a Deus, de jejuar, de ter uma visão diferente e mais adiante, valorizando melhor a família. Eu condiciono tudo isso à minha mudança para cá. Eu estava muito longe disso, eu estava muito longe de uma situação como essa, muito longe. Então eu sou grato a Deus por ter me mostrado de alguma maneira essa saída, que me salvou, talvez de uma doença, talvez de... sei lá. Eu sei que esse lugar aqui trouxe uma melhora muito significativa para a minha vida de uma forma total. Espiritual, principalmente. Eu me aproximei muito mais de Deus quando eu vim para cá. Eu amadureci muito de uma forma que nunca aconteceu. Bom, esse é o meu relato aqui
durante esse tempo aí que eu tô vivendo aqui no Paraguai. E apesar de muita gente criticar, né, achar várias coisas sobre o país, eu vou te falar. O que adianta a gente tá 10, 20, 30 anos à frente, como a gente vê nos comentários o tempo todo os brasileiros falando, e viver uma vida doente e muito ferrada. Tô falando da minha vida, tá? Muito ferrada, uma vida ferrada. O tempo todo pensando em trabalho, o tempo todo olhando pelo retrovisor porque tem bandido, que você compra um carro e além de você pagar o imposto absurdo, seguro caríssimo, você não tem paz para usar o carro. Você mora bem, mas também tem que ficar o tempo todo olhando por cima do ombro. E quando você vem para cá, você se liberta disso. Você começa a relaxar. Você começa a ficar despreocupado. Eu tô andando aqui na beira do lago fazendo esse vídeo. Eu tô com um celular na mão. Tô com uma câmera aqui acoplada no peito aqui, uma câmera que tem um valor relativamente alto. E eu não olhei para trás nenhuma vez. Vou olhar agora. Olha que lindo, ó. Não olhei para trás nenhuma vez. Porque aos poucos você vai perdendo essa sensação, sabe, de que tem alguém o tempo todo querendo te roubar. E se você não sabe o que é isso, se muda para a capital do Rio de Janeiro que você vai adquirir. Não sei se aí aonde você está é assim, mas com certeza a galera que mora em Salvador, a galera que mora em São Paulo, a galera que mora ali em Minas Gerais, ali naquela área central ali de Belo Horizonte, o pessoal da capital do Rio de Janeiro, com certeza vive de uma maneira muito diferente do que nós estamos vivendo aqui em Cidade del Este. Acho que vale a pena você pensar nisso e pensar se a sua vida tem valido a pena, se você tem vivido de verdade ou se você tem vegetado, que era o que eu estava fazendo, vegetando, literalmente. Eu estava literalmente vegetando. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.